Olá a todos, aqui quem fala é o Avelar. Hoje falaremos sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, apenas os próprios jogos, e trataremos do que cada treinador falou, alguns pontos importantes na minha visão. Bom, como eu sou corintiano, obviamente começaremos pelo Corinthians. Primeiro ponto que eu quero falar: Corinthians poupou os titulares, 90% deles só foi com o Yuri Alberto, que, sinceramente, se você poupa titulares, pra que você leva o Yuri Alberto? Deixa ele descansar junto com todo mundo. Pontos positivos do time do Corinthians, que eu vi como jogadores. O Thales Magno jogou bem. O Breno Bidon jogou muito bem. André Ramalho jogou muito bem. Outros pontos positivos é que o Corinthians conseguiu jogar de igual para igual com o time do Bahia titular e o Corinthians estando reserva. O Bahia teve mais intensidade de jogo, chegou mais no ataque. Mas no primeiro tempo, o Corinthians jogou de igual para igual até levar o gol. E apesar de não chegar tão bem no ataque, ele chegava. Ele empurrava o Bahia para o campo de defesa, assim como o Bahia também atacava. Era um jogo que dava para ganhar, mas tinha que ter um pouquinho mais de cuidado na defesa. De novo, o Corinthians continua com problema defensivo. Bom, tive que fazer uma pausa para auxiliar minha mãe, mas estou de volta. O que a gente precisava falar? Da defesa. Cara, como a nossa defesa tem falhas, a nossa defesa continua com muitos problemas, apesar do André Ramalho ter jogado bem. Nós temos dois laterais reservas, de um de cada lado, horríveis. Léo Maná é um cara que eu confiava muito, achava que sempre ia virar bom jogador. Hoje eu não acredito mais. Acho que ele desandou. Acho que não dá mais pro Léo Maná ficar no Corinthians. Pode ser que dê a volta por cima e daqui a um ano vem e cala minha boca. Mas no primeiro momento, e eu torço por isso, tá? Mas no meu primeiro momento, acho que desandou. Desandou muito. Cara, Alex Santana. Ele é volante, meio de campo barra volante. Meio lento pra saída de bola inicial. Ele joga bem, mas principalmente no começo do jogo, ele leva muito tempo pra pegar o ritmo. A hora que ele pega o ritmo, vai legal. Até lá, não vai. Outro jogador que preciso falar é o Romero no segundo tempo. O Romero começou o jogo muito bem. No segundo tempo ele fez um baita de um golaço. Só que estava impedido. Mas ele some no segundo tempo. Ele desaparece. Eu acho que ele cansa. Ou ele fica cumprindo muito objetivo defensivo. O que faz que ele desapareça no ataque. Vamos lá. Nos dois gols. O do Bahia foi uma baita de uma jogada do Luciano, no qual ele fez um cruzamento pro Gilberto e fez um baita de um gol. De novo, o Léo Maná dá espaço para os caras jogar na lateral nossa e o cara consegue fazer um cruzamento atravessando um lado ao outro do campo. Um absurdo. Sim, o cara andar de um lado ao outro e chegar numa ponta da outra para fazer o cruzamento. Bom, Bidon deu o passe pro Hector, cruzamento, e o Hector Hernandes fez o seu primeiro gol pelo Corinthians. Finalmente, depois de 5 meses. Já começo a falar já, porque eu acho ele grosso, mas eu não acho ele tão ruim quanto todo mundo pensa. Eu acho que ele é um bom reserva ali que pode entrar de vez em quando e sim ajudar o Corinthians, tanto o Bidão quanto o Hector. Mas ele não é tão bom quanto o Yuri, nem perto disso, tá? Ele é bem reserva mesmo e mesmo quando ele entrar, a gente tem que ficar mais ou menos atento que ele não é tudo isso. Precisamos falar do impedimento marcado no gol do Romero ou impedimento do Thales Magno. Eu discordo. Eu vi o lance, revi, achei inconclusivo. A câmera que o VAR apresentou é horrível. É uma câmera aérea, na diagonal. Não dá pra você definir nada pelaquela câmera. Cara, a gente precisa mudar o Campeonato Brasileiro. Precisamos do VAR semi-automático. O mais importante do Brasileirão é o mais importante do Campeonato Nacional nosso. Precisamos dele.
Hoje é o campeonato mais importante da América Latina. Precisamos ter um VAR semiautomático, cara. Isso, uma linha de impedimento traçada semiautomática. Isso é importante. Bom, próximo ponto que eu quero falar. Palmeiras, Abel Ferreira. Palmeiras não jogou nada. De novo. Mais um jogo pífio do Palmeiras. A fala do Abel sobre a torcida do Botafogo gritar que são campeões e que a Palmeiras nunca gritou. Não tem comparação, Abel. O Botafogo não era campeão há muito tempo. Eles estão muito felizes por terem sido. Cara, eles estão felizes, eles vão ficar felizes o ano inteiro. É muitos anos sem ganhar nada. É muitos anos brigando contra o rebaixamento. É muitos anos brigando lá embaixo. E eles estão certos em estar felizes. Eles foram campeões de 2 torneios. Um deles eles nunca tinham sido, Libertadores. O Palmeiras tem a régua lá em cima. E por ter a régua lá em cima, você tem que apresentar aqui em cima. Pô, você contratou, você trouxe jogadores. Eu sei que não tá 100% ainda, mas não dá pra você comparar. E você tem sempre que estar brigando. O Botafogo é um candidato ao título. Você perdeu 2 pontos importantes. Ah, mas a gente não perdeu o jogo. Mas perdeu 2 pontos importantes. Se você quer brigar por título, 2 pontos cruciais aí. Próximo, quero falar também sobre a fala do Roger Machado sobre defendendo entre aspas, né? Fazendo uma crítica e ao mesmo tempo defendendo os técnicos de fora pra cá. O Roger Machado falou que com os técnicos de fora veio muita coisa boa. Entre elas táticas e mudanças do âmbito da torcida com o treinador. Que antigamente tinha 3, 4 jogos de paciência. Agora você passa a ter 7, 8 jogos pro cara começar um trabalho. Eu concordo com o que ele falou. Antigamente os caras não tinham paciência. E hoje os caras têm mais paciência, o que beneficia treinadores como ele, entre outros treinadores brasileiros. Mas não salva eles de ser mais criticado que os de fora. Até porque os resultados também apresentados por técnicos estrangeiros normalmente andam melhor do que técnicos nacionais. Cara, o Roger Machado fez uma fala muito boa, um exemplo disso também foi a TV, que ele usou que o Jorge Jesus pediu um telão ser chamado de gênio, enquanto se ele pedir uma TV ele vai ser chamado de professor Pardal. Ele tá certo. De novo, eu gosto mais de técnico estrangeiro, mas tem coisa que é inegável. O técnico nosso aqui, a gente trata isso tudo como louco. Mas isso também precisa melhorar a qualidade e estudar lá fora e não fazer igual os técnicos da gente faz atualmente, falar que não tem nada a aprender lá fora, que a gente é penta. Os caras lá fora estão dando surra na gente. Qualquer seleção mediana ganha de nós na Europa, aparentemente. A gente apanha aqui, sofre com a Colômbia, sofre com o Uruguai, sofre com retranca. Não é só o Corinthians que sofre, a seleção também sofre. Bom, Santos versus Vasco. Foi outro jogo que eu vi a maior parte do jogo. Muitas vezes, como eu já estava assistindo o Corinthians, eu ficava Corinthians numa tela e Santos na outra. Corinthians na tela de baixo e o Santos na tela de cima. Meu pai é santista, então eu assisti com ele. Cara, que descuido da defesa do Santos no segundo gol do Vasco. A defesa do Santos tá ruim. Tá pior que a do Corinthians. Descuidou muito na defesa, deixou os caras virem tocando no primeiro gol. Tomou um empate de bobeira. E tomou uma virada num descuido horroroso da defesa, onde deixou o cara cabecear sozinho uma falta. Eles não ficaram de olho, não acompanharam, não fizeram nada demais. Próximos assuntos. Primeira rodada do campeonato, primeira divisão do campeonato. Fora, Mano Menezes. Como eu disse antes, no vídeo passado, Mano Menezes não é um treinador muito bom e muito atualizado em 2025. Cara, eu só não entendo porque não mandou embora antes. Acabou o Campeonato Carioca. Cheguei na final, acabou o Campeonato Carioca, manda embora. Não enrola, você enrolou o cara, você deixou entrar no Campeonato Brasileiro. Você perdeu um jogo, você já perdeu 3 pontos. Ou, não necessariamente 3 pontos, mas você perdeu um ponto, você perdeu uma disputa. O que pode causar, sim, no rebaixamento do Fluminense. Pode causar um problema do Fluminense em brigar pelo Z4 ou contra o Z4. Conquistar uma vaga. Você jogou fora
planejamento, você jogou fora datas, tempo. E tempo não volta. O Zubeldia, que é o penúltimo assunto de hoje. O técnico do São Paulo está extremamente ameaçado porque o São Paulo vai mal contra o Sport. Nossa, quem poderia esperar que o São Paulo iria mal mais um jogo? E que jogo que estava indo bem? Mesma coisa do Mano Menezes. Se fosse para mandar embora, mandasse antes. Perdeu 20 dias ali de treino, planejamento, montagem de equipe, organização de elenco. O São Paulo não joga bem há muito tempo. Gente, o São Paulo continua com problemas gigantes. Não tem criação, não tem meio de campo, não tem zaga direito. O São Paulo só jogou bem contra o Corinthians. Contra o Corinthians ele é um monstro. Os outros jogos ele jogou mal. O São Paulo e Palmeiras não do mata, mas São Paulo e Palmeiras da primeira fase foi um jogo horroroso de assistir. Horroroso. Foi um jogo meio de campo toca aqui, meio de campo toca ali, meio de campo toca aqui, meio de campo toca ali, meio de campo toca aqui, meio de campo toca ali. Horroroso, assim, triste de assistir o jogo. Ninguém conseguia fazer a ligação com o passo final, nenhum dos dois times. É preocupante. Mas assim, não sei se é caso de demitir o Zubeldia ou se é caso apenas de falar pra ele, cara, você não está sabendo lidar com a molecada? A gente trouxe o Oscar, a gente não tem mais elenco. A gente reduziu os caras pra trazer o Oscar. Então vamos lidar com a molecada, vamos organizar o time e lhe ajudar com isso. Pra dar um auxílio mesmo ao Zubeldia. Pra finalizar o vídeo, queria falar de uma surpresa que eu tive no campeonato. Na primeira rodada, no caso, que foi o Grêmio, que bateu o Atlético Mineiro, que pra mim é um dos candidatos do título, até pelo que ele fez no Mineiro, e o Grêmio fez no Gaúcho. Cara, ele bateu e bateu bem, 2-0, tranquilamente. O Grêmio foi uma surpresa e tanto. Não assisti o jogo, não tenho noção de como foi o jogo. Mas foi uma surpresa e tanto. O resultado, lógico. E então, fechamos o campeonato da primeira rodada com o Corinthians em sexto. Ainda tem um jogo para trás, que é o do Bragantino, quase certeza. Mas tá bom. Empatamos num jogo que era complicado. Conseguimos empatar com o time reserva contra o titular do Bahia. Num jogo extremamente difícil. Um jogo que foi uma surpresa o resultado. Uma boa surpresa. O time do Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. Deu pega, jogou de igual para igual. Segundo tempo ficou devendo bastante. Ao ponto que o segundo tempo foi, na minha visão, apesar de a gente ter empatado o jogo, muito pior do que o primeiro. Muito, 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 muito. Você assistiu o jogo no primeiro tempo, o Corinthians dominava o meio de campo e põe o Bahia para recuar. No segundo tempo, o Bahia estava com um jogador a menos. Everton Ribeiro foi expulso. Inclusive, justamente expulso. Por conta de duas faltas bobas. Uma no Bidon, boba. Matou um contra-ataque, tomou amarelo por matar um contra-ataque. E a do Thales Magno, totalmente sem intenção, mas também bateu nele no calcanhar. E sem intenção também é falta, também toma amarelo. Também mata uma jogada importante de ataque. Vai expulso. E o Corinthians não criou o suficiente no segundo tempo, não jogou bem. A paz minha é que o Angeleri, mesmo entrando mal, jogou muito melhor do que o Hugo. E o Charles, por incrível que pareça, que eu acho horroroso hoje em dia, não acho ele pro jogador pro Corinthians, entrou e deu mais conta da lateral direita do que o Léo Maná. Que coisa também, né? Que surpresa incrível! Léo Maná jogando mal. Quem poderia esperar? Que coisa. Bom, eu fico por aqui. Deixem um like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe. É isso. Falou.